A nossa história começa com a apresentação de um jogo chamado Fronteira do Espaço Profundo, explicando que logo após seu lançamento ganhou milhares de jogadores e se tornou um jogo muito popular. No entanto, havia uma existência inexpugnável e invencível que pisoteava em tudo e todos. Ele era o rei demônio da escuridão chamado Sada Erag de nível 999 com o título Pesadelo. Logo nos é mostrado uma tela dos comentários do fórum do jogo. Algumas pessoas comentavam sobre a dificuldade do jogo. E então nosso protagonista aparece entrando no salão para desafiar o boss da torre. Então nos é mostrado o nome do protagonista e ele se chama Ishinose Zen. Raça humano. Título Senhor da Guerra. Nível 99. Novamente nos é mostrado os comentários no fórum do jogo. E havia alguns novos comentários que diziam que nosso protagonista era louco por desafiar a torre sozinho e que seus equipamentos eram ruins e não dava para vencer o boss apenas com skill. Enquanto outro comentário dizia para ele calar a boca e fazer melhor. Nosso prota já tinha chegado ao salão do boss e gritava seu nome. Sada. O rei demônio olhava para nosso protagonista enquanto dizia inseto sinta-se honrado em morrer por minhas mãos. E começavam a trocar golpes em uma batalha alucinante. Nosso prota estava com os olhos brilhando enfurecido indo com tudo para vencer o rei demônio. Enquanto desferia vários golpes em sua direção. O rei demônio debochava de sua força dizendo que era patético. Enquanto nosso prota se defendia de seus ataques. O rei demônio dizia que mostraria o verdadeiro significado de força para ele. Então usa um golpe nomeado como Ecos do Abismo, cravando sua espada no chão que gerava uma enorme onda de choque jogando nosso protagonista para longe. Que ao se recuperar logo dizia ao rei demônio que era interessante mais. Ele iria levantar de novo e de novo. Quando de repente nosso prota é atravessado por umas plantas demoníacas com olhos uma parada meio bizarra. Que era um segundo ataque nomeado do rei demônio a perdição sangrenta. Nosso prota grita de agonia e dor ao receber este ataque. Com isso o rei demônio sorri e diz patéticos corpos humanos são tão frágeis. A cena muda e nosso protagonista está atravessado com aquelas plantas com o olho todo estranha. Quando o rei demônio diz que o elogiava por fazê-lo usar esta skill. Enquanto se aproximava do nosso protagonista. O rei demônio pergunta se ele queria implorar pela sua vida e que como recompensa ele consideraria. Nosso prota com um olhar sombrio em seu rosto responde que patético da sua parte. O rei demônio com um sorriso no rosto pensa que garoto falastrão. Admiro sua determinação, mas você sequer consegue se mover, o que poderia fazer neste estado? Nosso prota dando uma risadinha diz. Não preciso me mover, hein? E gritando diz que só estava esperando pelo momento certo. Então ele grita invocação especial. Invocando assim uma aura de luz muito intensa. O rei demônio debochado mais uma vez sorri e pergunta se ele acha que tem alguma chance contra ele apenas porque invocou um remanescente do rei anjo. Mas logo em seguida a invocação começa a expelir uma aura muito forte. Que assusta o rei demônio. Fazendo perceber que não era apenas um remanescente do rei anjo e sim o verdadeiro rei anjo. E nos é apresentado Rainha Anjo Kat. Com o título Mei da Luz de nível 999. Mais uma vez sorrindo como sempre o rei demônio fica impressionado que nosso prota foi capaz de invocar a força verdadeira do anjo. Porém mesmo se eles trabalharem juntos ainda não conseguiriam mudar a diferença de força entre ele e o nosso prota. Quando do nada a anjinha começa a coringar e gritar. Contaminada, contaminada, a relíquia sagrada foi contaminada. A anja ficou muito puta gritando blasfêmia e partiu para cima do rei demônio com tudo. Enquanto nosso prota pensa que agora é só ele não vacilar que no tempo certo ele conseguiria vencer o rei demônio. E que talvez ele tenha irritado um pouco demais a anja. Enquanto a anja atacava o rei demônio e ele esboqueava facilmente os ataques, ele pergunta ao prota o que ele fez. E nosso prota responde que na verdade a espada que ele estava usando era uma relíquia sagrada do anjo rei, no caso a anja rainha. E que ele tinha infundido uma impureza na espada para enfurecer o anjo. Nos mostra o status da espada que estava amaldiçoada e contaminada. Logo em seguida nosso prota está vingente ao rei demônio com a anja endiabrada lá atrás dele. Mano, a anja tá vermelha e encapirotada.
O Rei Demônio grita para que o nosso prota não tenha esperanças de sair vivo. Enquanto ele estava conjurando uma esfera de energia roxa em suas mãos. A anja endiabrada no fundo gritava blasfêmia enquanto avançava para cima do Rei Demônio. Nosso protagonista percebe que esta era sua chance e começa a se preparar para atacar o Rei Demônio com um ataque de lâmina de suas espadas. É mostrado que o protagonista acertou o seu golpe. E conseguiu vencer o Rei Demônio. E então aparece uma janela de aviso dizendo para todos os jogadores que o Rei Demônio da Escuridão Sada havia sido derrotado. E seu algoz foi Ichinose Zen, que conquistou o título de primeiro da história. Aquele que derrotou o Rei Demônio. Logo em seguida a tela muda para nosso protagonista em sua casa retirando os fones de ouvidos enquanto gritava que isso fazia dele o jogador mais incrível de todos. E que ele realizou o sonho e esse era o melhor momento de sua vida otaku. Fazendo pose e pensando isso soa foda. Quando de repente ele percebe uma tela de mensagem na sua frente. E se pergunta se isso seria um presente dos administradores. A mensagem dizia: então o Rei Demônio não é grande coisa. E por que nosso prota não tentava seu novo destino? Nosso prota sem entender pensa que o texto deveria estar bugado, que significa novo destino. Mas que se era um presente não tinha por que recusar. Quando ele percebe que suas palavras foram ouvidas, que o Rei Demônio não era grande coisa e não era para ninguém ter escutado aquilo. E se pergunta se ele estava falando com alguém. E então a tela do computador nos é mostrada. E o Rei Demônio dizia: estou aqui, Ichinose Zen. Fazendo uma cara aterrorizante. O Rei Demônio dizia: vamos nos divertir de novo. Fazendo nosso prota exclamar assustado. Enquanto era sugado para dentro da tela de seu computador. E então nos é mostrado à frente do castelo do antigo Rei Demônio. Onde havia uma tropa de goblins enfrentando um tigre branco de 2 caudas. O líder dos goblins gritava enfurecido que não havia mais motivos para defender o castelo agora que o rei já tinha morrido. O tigre, com uma cara ameaçadora, grita para eles não profanarem o nome do Sada-sama, fazendo com que os goblins batessem em retirada gritando que se lembrariam disso. Enquanto o tigre pensava que Sada-sama era seu único e eterno mestre. E continuaria a proteger este castelo para sempre. E de repente ele vê uma silhueta saindo de dentro do castelo. Era nosso protagonista saindo todo desnorteado. Enquanto ele se perguntava se esse novo destino era se tornar um rei demônio. O tigrinho fica sem entender nada olhando nosso prota saindo do castelo. Enquanto nosso prota dava uma olhada em sua janela de status que mostrava que ele havia se tornado rei demônio Sada Erag. Experiência 0. Raça demônio. Status amaldiçoado. Poder 9.999 mais selado. Ó que fez nosso prota exclamar. Enquanto percebia o tigre branco de 2 caudas em sua frente. E o tigre ficou atônito ao perceber que nosso prota estava vestindo a armadura do rei demônio sem permissão. E então parte para cima dele com suas garras e dentes afiados. Gritando que não iria perdoá-lo. Nosso prota então pensa que tem a força do rei demônio e então alguém desse nível não poderia feri-lo. Então tenta usar a habilidade do rei demônio Ecos do Abismo fazendo uma pose engraçada. Mas a skill não funciona e o tigrão morde seu braço, deixando nosso prota apavorado. Enquanto o tigre balançava o protagonista de um lado para o outro. Ele gritava porque a habilidade não funcionou. Então nos é mostrado uma janela de status. Ataque bloqueado com sucesso. Habilidade adquirida. Shadow Enhance. Velocidade de movimento aumentada em 30%, duração de 5 segundos. E nosso prota percebe que terá que aprender as habilidades do zero. Ao ver nosso prota utilizar uma habilidade que só seu mestre tinha, o tigrão fica espantado. Enquanto nosso prota fazia uma pose engraçada dizendo que mesmo que esteja meio capenga ainda era um rei demônio. E outra janela de status nos é apresentada dizendo que a maldição foi ativada. Shadow Enhance mudou para Rock Guard. Nosso prota assustado com o ocorrido. Grita mais que droga e essa. Quando percebo o tigrão já estava novamente o atacando e ele não conseguiria desviar.
Então tenta segurar o tigre com suas mãos, percebendo que elas haviam se tornado pedra. E que se ele continuasse até a mordida do tigre enfraquecer. Mas outra janela aparece dizendo que o status de petrificação acabaria em breve. Fazendo nosso prota exclamar: sua maldição inútil, se é assim então ele teria que sair na mão com esse tigre. Preparando já um belo soco com suas mãos petrificadas. Ele acerta o soco no tigrão, que sai voando para longe. Enquanto era arremessado longe, o tigrão pensava que a aparência poderia ser diferente, porém essa sensação é sem dúvidas o mestre. E de repente o tigrão começa a se transformar em uma garota fera. Acho que não era tigrão não, e rapaziada, era a tigrinha. E a tigrinha, toda feliz, pensa que seu mestre finalmente voltou. Então diz ao nosso prota que estava à sua espera, chamando de Sada-sama, fazendo uma poço toda lindinha. Nosso prota, assustado ao ver que o tigre virou uma garota, se pergunta se o Sada tinha uma garota tigre como sua subordinada. Enquanto a tigrinha agarrava nosso prota, o chamando de Sada-sama e dizendo que estava muito feliz em vê-lo novamente. E nosso prota, empurrando, dizia: o esperai, quem é você, desgruda. A tigrinha se apresenta como Mamon Erag, sua tigresa montaria. E perguntava se o mestre já havia esquecido. Nosso prota repete o nome dela. E então ela pergunta se ele se lembrou. E nosso prota realmente se lembra. Daquele tigre urrador demoníaco, o braço direito do rei demônio e líder do povo fera. E então nos é mostrado a tigrinha numa forma de homem com uma pose engraçada. E nosso prota fica todo torto, pensado que sem chance. E então pergunta por que a tigrinha mudou tanto assim. E então ela explica que há 100 anos atrás o mestre foi encurralado pelo rei anjo e eles lutaram, mas o mestre foi derrotado. E como resultado, as forças demoníacas dispersaram-se e não conseguiram resistir ao expurgo de demônios do novo rei anjo Bel. 6 dos 7 líderes demoníacos, seus companheiros, se renderam ao inimigo. E que todos estavam se rendendo ao clã dos anjos. No entanto, o povo fera que ela liderava continuaram a resistir. Mas no fim até mesmo o povo fera foi capturado pelos inimigos e ele foi amaldiçoado pelo rei anjo Bel e virou mulher. Em outras palavras, a raça demoníaca foi completamente subjugada pelo poder dos anjos. Após a explicação, nosso prota fez uma cara de Jojo Bizarre Adventure. Então nosso prota pensa que estranho. Pois foi ele quem derrotou o rei demônio, mas ele não era mencionado nas histórias. E ele estava curioso para saber desses 100 anos que se passaram desde que ele havia derrotado o rei demônio. Nos é mostrada uma janela de missão para o prota conquistar o povo fera e ganhar o apoio do líder novamente. Se ele falhasse, haveria uma punição. Prazo de 2 dias. As recompensas eram determinadas pelo nível da conquista. E nosso prota pensa que vai ter que seguir as regras desse mundo enquanto estiver ali. Fazendo uma cara de Jojo novamente, nosso prota diz só que não. Como se ele fosse correr esse risco sem saber o quanto estava amaldiçoado. E a janela de missão aparece novamente, mostrando a punição por falhar nessa missão. Ao ler a punição, nosso prota pensa que o sistema estava querendo empurrar mais maldições nele. E se ele só ignorar essa missão? Mas a janela de status mostra que teria um tempo para ele escolher aceitar ou não a missão, e então ela iniciaria sozinha e que ele tinha 39 horas para aceitar a missão. Nosso prota fica indignado que não poderia nem se abster dessa missão e então decide aceitá-la. Após aceitar a missão, nos é mostrada a janela de recompensa da missão dizendo para selecionar sua recompensa após a conquista. E tinha 2 opções. Opção A: permissão para usar parte do poder do rei demônio. Opção B: obter algumas informações sobre como voltar ao seu mundo original. Nosso prota, ao ler isso, pensa: voltar ao meu mundo original. Mas se eu escolher a opção A, vou poder usar o poder do rei demônio. E que não seria nada mal continuar vivendo como rei demônio nesse mundo. Então ele vira-se para Mamon e pergunta se ele pedir para ela lutar ao seu lado novamente, ela emprestaria sua força. A tigrinha Mamon, toda feliz, diz que sim, claro que sim, e que ela estava esperando por essas palavras. Nosso prota fica felizão e então tenta escolher a recompensa da missão. Quando a Mamon corta seu barato explicando que não era mais a chefe da tribo. Que além de ter seu corpo transformado em mulher, seus poderes também haviam enfraquecido, e então ela foi retirada do cargo de chefe.
Nosso prota quase infarta com essa notícia. E começa a gritar que só havia pedido isso porque achava que ela era a chefe da tribo. Então Amamon diz que se ele quiser pode apresentar o chefe atual do clã. E quando souberem que o Sada-sama retornou, todo o povo fera retornaria na mesma hora. E então Mamon pega nosso prota pelas pernas pensando. Essa sensação de ser uma com o mestre Sada, que saudade ela estava sentindo. Agora para a vila do povo fera. Usando uma força descomunal para saltar com pé nosso prota em suas costas. Em seguida nos é mostrado a entrada do castelo da realeza dos anjos. Já dentro do salão principal. Havia um homem pálido com vestes escuras jogando xadrez dizendo a Bel-sama que o rei demônio Sada reviveu exatamente como eles previram. A anjinha Bel diz ótimo, espalha a notícia. Então ele responde que o grande plano da Bel-sama avançou mais um passo para o sucesso. A anjinha Bel, se achando, diz que era evidente e agora era preciso dar o próximo passo e matá-lo de forma mais cruel possível. Para se vingar por ele ter matado a minha amada Katy. Faça ele sofrer bastante nas mãos de seus amados subordinados para depois matá-lo. E o cara de capuz escuro responde. Como desejar. A cena muda e nos é mostrado o Vale do Dragão Imperial Orga no meio do cemitério dos dragões. Um subordinado chega correndo e diz. Comandante, recebemos uma ordem dos anjos. Uma ordem, eu diz, para eliminar o rei demônio Sada. E então o comandante olha e pensa, finalmente estava ficando entediado. Então ele dá um salto para descer da pilha de dragões abatidos onde estava. E diz, esta é uma ordem para a terceira divisão do clã da Lua Negra. Me sigam, vamos matar todos eles. Enquanto caminhava com um olhar aterrorizante,